revigoram suas forças. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós agora que rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz. É feliz quem a Deus se confia. É feliz. É feliz quem a Deus se confia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. bem-aventurados quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai. Hoje a palavra nos ensina aquilo que é próprio do ministério de Jesus, nos fazer conhecer as verdades eternas que conduzem a nossa vida diante de Deus. Aqui não existe milagre, aqui não existe cura, aqui não existe nada de sobrenatural, mas aquilo que é a essência da missão de Jesus: ensinar, mostrar a verdade, revelar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, tirar as vendas, mostrar o caminho. Por isso que a palavra nos ensina que o meu povo se perde por falta de conhecimento. O conhecimento traz a graça de Deus. O conhecimento nos faz experimentar a Deus. O conhecimento nos faz enxergar além da realidade que nós estamos. O conhecimento da fé, o conhecimento de Deus. E hoje Jesus, ele vê uma multidão, e no meio dessa multidão tinha enfermos, no meio dessa multidão tinha pessoas com necessidade de milagres. Mas mais do que curar, mais do que libertar, mais do que receber um milagre de Deus,
é receber o conhecimento de Deus. O conhecimento que gera salvação. O conhecimento que nos dá a capacidade de compreender as verdades eternas. E Jesus hoje desce do monte, depois de estar com os discípulos em oração, depois de chamar para junto dele aquele que ele quis. A palavra nos fala que ele passou uma noite inteira rezando antes de escolher os discípulos, mesmo sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mesmo tendo sido concebido pela graça do Espírito, mesmo tendo passado pelo batismo, estando cheio do Espírito Santo. Ele não quer fazer nada por ele mesmo, ele quer ser conduzido pela vontade do Pai, ele quer ser conduzido pela graça do Espírito Santo, para ensinar a igreja que nós precisamos ser conduzidos pela pessoa do Espírito. E ele então sobe agora com os discípulos e vai rezar do mesmo modo como ele rezou. Não vai começar nada assim antes de colocar diante da presença do Pai. Não vai decidir nada sem receber do Pai a orientação. Não vai fazer nada sem que a pessoa do Espírito Santo o oriente, o conduza, o direcione, mostrando à sua igreja a necessidade e a importância de buscar em Deus, antes de tomar decisões, antes de enfrentar qualquer situação, de colocar em Deus tudo aquilo que vamos fazer. E depois que Jesus sobe com os discípulos, ele chamou e escolheu aquele que ele quis, um por um, sobe e vai rezar com os discípulos, ensinando os discípulos: é aqui, neste lugar, no monte, que vocês vão encontrar aquilo que vocês precisam, que vocês vão vencer as batalhas, que vocês vão enfrentar a cruz, que vocês vão ter força para enfrentar as perseguições, que vocês vão poder ver os milagres. É aqui que começa a graça e a intervenção de Deus. E depois de rezar com os discípulos, ele desce e vê uma multidão de outros discípulos, um número grande de pessoas que vinham de todos os lugares. E Jesus, quando desceu, viu aquela multidão. Jesus então começou a ensiná-los. Não era uma multidão que estava alegre, era uma multidão que estava abatida, tristes, cansados, perseguidos, sendo injustiçados, que estavam passando necessidades. E Jesus, quando vê aquela multidão, a palavra nos fala que Deus, quando nos vê, Deus não olha o exterior, Deus vê o interior e a necessidade que estamos vivendo, enfrentando, e conhece, sabe daquilo que passamos. Todos os encontros de Jesus com a samaritana, com Nicodemos, com Zaqueu e tantos outros, Jesus vê mais do que a aparência, a realidade exterior que está vivendo, mas aquilo que na alma a pessoa está enfrentando, aquilo que está tirando a tua alegria, aquilo que está tirando a sua realização, aquilo que está inquietando, que está preocupando, que está gerando sofrimento. E Jesus não fala para agradar, Jesus ensina para salvar. Jesus mostra a verdade em cada situação, em cada realidade, porque nenhuma pessoa que se encontra com o Senhor, na verdade da realidade que ela traz, sai do mesmo modo. É impossível fazer um encontro pessoal com o Senhor e sair do mesmo jeito. E Jesus, quando vê aquela multidão, os encontros de Jesus, ele se deparava com multidões, com pequenos grupos, com uma pessoa, e ele tinha o mesmo cuidado com a multidão, com o grupo e com uma única pessoa, vendo a necessidade que cada uma traz, cuidando de cada necessidade, a capacidade de ver e enxergar, mesmo na multidão, aquilo que cada um vive, aquilo que cada um enfrenta. Nada daquilo que enfrentamos, se é na presença do Senhor,
passa despercebida aos olhos de Deus. Às vezes eu peço a Deus algo, mas na realidade eu estou precisando de outra coisa. Deus vê aquilo que eu quero, mas Deus me atende naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. E Jesus, quando vê aquela multidão, era uma multidão que estava abatida, cansada, enfrentando desafios, sofrimento, tristeza era a companhia presente no coração da maioria daquelas pessoas que estavam com Jesus. Pessoas que não tinham nada, que faltavam até o básico para sobreviver, por isso Jesus vai chamá-los de pobres. Pessoas que tinham fome de serem saciados diante das situações que viviam. Pessoas que choravam, que enfrentavam na sua vida situações de sofrimento. Pessoas que eram odiados por outros, expulsos, insultados, amaldiçoados. Jesus, quando olha aquela multidão, Jesus vê a realidade que cada um enfrenta, e Jesus vai dizer: bem-aventurado vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurado vocês que têm fome, seja qual for a fome, mais do que a fome física de alimento, vocês serão saciados. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque vocês haverão de rir. Bem-aventurado vocês que estão sendo odiados, expulsos, insultados, amaldiçoados. Alegrai-vos, exultai, será grande a vossa alegria. Parece uma contradição. Jesus está diante de pessoas em estado de sofrimento. Jesus está diante de pessoas que estão faltando o necessário básico. Jesus está diante de pessoas que estão sendo perseguidos. Jesus está diante de pessoas que estão chorando. Jesus está diante de pessoas que estão sendo amaldiçoados, que estão enfrentando grandes desafios, e Jesus vai falar para eles de felicidade. Eles estão em situação de sofrimento, e Jesus vai dizer: bem-aventurados, vocês são bem-aventurados. A palavra que Nossa Senhora vai dizer a ela mesma: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos. O que significa bem-aventurados? Uma pessoa disser para você: você é um bem-aventurado, significa você é uma pessoa feliz. Bem-aventurança na Sagrada Escritura significa uma pessoa feliz. E o que significa ser uma pessoa feliz? Não é ser uma pessoa alegre. A bem-aventurança significa uma pessoa que está na graça de Deus, uma pessoa que vive na presença de Deus, uma pessoa que tem o auxílio de Deus, uma pessoa que tem intervenção de Deus, uma pessoa que Deus age diante das realidades que ela vive. Todas as gerações vão me chamar de feliz, todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada, porque o Senhor realiza em mim maravilhas. Bem-aventurado é aquele que faz a experiência das maravilhas de Deus que se realizam, mesmo nas contrariedades da vida, mesmo nas dificuldades da vida. Jesus está falando com pessoas que estão tristes. Você é feliz, bem-aventurado. Mas como ser bem-aventurado? Como ser feliz diante de dificuldades? Como ser feliz quando tudo ao meu redor está ao contrário daquilo que eu quero? Como ser feliz enfrentando um diagnóstico? Como ser feliz quando tudo parece que caiu? Como ser feliz diante das contrariedades que a vida coloca e me faz chorar? Feliz. Você é feliz. Você é bem-aventurado. E Jesus então, Ele vai mostrar que é possível, mesmo diante dos desafios, da falta, das contrariedades, da perseguição, das lágrimas, é possível ser feliz. Mas o que é felicidade diante de Deus? Felicidade e alegria são duas coisas distintas.
mas que muitas vezes a gente confunde. Alegria é um sentimento que nós temos quando há alguma realização. Você chegar lá fora agora, vão dizer para você: você acabou de ganhar um carro, zero. Você vai ficar alegre? Vai. Quem falar que não, está falando mentira. Vai ficar. Amanhã no seu trabalho, chegam para você e dizem: olha, a partir de amanhã o seu salário é o dobro. Tem gente que vai ficar muito alegre. Muito alegre. Olha, depositaram para você na conta um valor. Você vai ficar alegre. Feliz não. Feliz não. E essa alegria que você recebe por uma realização de algo, por uma conquista, ou por um bem concedido, aquilo traz uma realização, sim, mas algo que passa, que dura um tempo. Dura um tempo, e depois aquilo passa. Por maior que seja aquilo que conquistamos, aquilo que conseguimos, a alegria, ela é passageira. A felicidade não. A felicidade não é sentimento. A alegria é um sentimento. Felicidade é um estado de alma, aonde eu permaneço num estado, mesmo diante das contrariedades da vida, ela não passa, ela permanece. Mesmo diante das contrariedades, mesmo diante da falta, mesmo diante da fome, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lágrimas, a vida pode tirar a minha alegria, mas nunca a minha felicidade, se ela vem de Deus. Se ela vem de Deus. A alegria, ela passa, a felicidade não. A felicidade, ela só vem de Deus. A felicidade não vem das realizações que eu adquiro com meu esforço. A felicidade é um estado de alma dada por Deus para aqueles que colocam nele a sua confiança. Aí a primeira leitura de hoje: felizes os que confiam no Senhor. Bem-aventurados que confiam no Senhor. É como uma árvore plantada à beira do caminho, sempre vão dar frutos, plantada próximo das águas, sempre vão dar frutos, suas folhas nunca vão murchar. Salmo 1: feliz aquele que confia no Senhor. Se está me faltando felicidade, porque está me faltando o quê? Está me faltando o quê? Confiança. Eu preciso confiar. A felicidade, ela é fruto, ela é filha da confiança. Felizes aqueles que confiam no Senhor. Como a árvore plantada sempre dará frutos. O salmo que nós cantamos, o refrão do salmo de hoje é: feliz quem a Deus se confia. E a segunda leitura, que nos fala da confiança em Deus, em Jesus, que ressuscitou dos mortos. Se Ele ressuscitou, se Ele venceu o último inimigo, que era a morte, e aqueles que colocam nele a sua confiança jamais serão decepcionados. Isso não é palavra do Padre Ricardo, não, é palavra de Deus. Princípio eterno, verdade eterna. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Você confia no Senhor, sim ou não? Deus não vai te decepcionar. Você não vai ser decepcionado. Isso não significa que você não vai ter dificuldades. Isso não significa que você não vai ter contrariedades. Isso não significa que de vez em quando uma lágrima vai vir, uma preocupação. Mas aqueles que confiam, eles permanecem na bem-aventurança, na felicidade, que é um estado de alma, na paz diante de Deus. Não desesperam, não brigam, não reclamam, não desistem. Quando eu desisto, quando eu reclamo, quando eu jogo tudo para cima, quando eu paro, é porque está me faltando a confiança.
Porque quando eu confio, eu sei que existe alguém maior, alguém que vai me ajudar, que vai me socorrer. Eu não estou sozinho. Ele caminha comigo, Ele está ao meu lado, Ele vai me ajudar. Está difícil, mas aguenta. Está difícil, as coisas não estão do modo como eu quero, parece que está tudo fora do lugar. Deus vai prover, Deus vai ajudar, Deus vai agir. Eu preciso confiar. O tempo todo a exortação que Jesus vai fazer aos apóstolos diante dos ventos fortes, do mar agitado, das dificuldades: confia, homem de pouca fé. A confiança significa dar um passo sem ver o chão, caminhar sem ter a certeza e a clareza que às vezes eu espero e quero ter. Em Deus a gente tem clareza de muita coisa, em Deus a gente vai, a gente confia. Se a gente for esperar ter clareza e certeza de tudo, não é fé. A fé nos ensina a caminhar quando tudo não está bom. A fé nos ensina a caminhar mesmo quando as coisas estão contrárias, mesmo quando as lágrimas vêm, quando a vida exige da gente mais do que aquilo que a gente acha que tem condições. Mas mesmo assim eu não paro, nem diante de um diagnóstico, nem diante de uma perda, nem diante de uma dificuldade, nem diante de um desafio. Aqueles que confiam no Senhor é como uma árvore plantada, suas folhas não vão murchar, vão dar frutos no tempo certo. Jesus não prometeu vida fácil. Você quer vida fácil? Só no céu. Reza muito para chegar lá, e lá é para a vida toda, para a eternidade. Agora aqui é luta, aqui é caminho, aqui é processo, aqui é esforço, aqui é dedicação, aqui é decisão. Mas quando estamos na presença dEle, nós não estaremos livres também de desafios, de dificuldades. Aquilo que as pessoas estavam vivendo, que chegou diante de Jesus, aqueles que estão passando necessidades, enfrentando desafios, chorando, sendo perseguidos, insultados. Mas se você está na presença de Deus, você é feliz, você é bem-aventurado, você não pode parar, você não pode desistir. Deus, Ele vai nos fortalecendo, vai nos conduzindo. Primeiro salmo, que depois você vai ler em casa. Lê, até aquilo se tornar uma verdade no seu coração. Aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. Aquele que confia no Senhor, Deus vai socorrer. Aqueles que confiam no Senhor dará frutos no tempo certo. Aqueles que confiam no Senhor, mesmo que a dificuldade bate a porta, é por um tempo. Não existe dificuldade que permaneça a vida inteira. Não existe desafio, não existe situação que se estenda além do tempo determinado por Deus. Existe um tempo para cada coisa. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para perder, tempo para ganhar, tempo para chorar e tempo para sorrir. Não importa o tempo, hoje que eu estou, se é no tempo dos desafios, a graça virá. Se é no tempo da graça, me sustenta, Senhor, me mantém, me dá fidelidade. A palavra de hoje, Jesus, Ele vai exortar e vai ensinar o seu sermão. Mais do que um milagre, mais do que uma cura, mais do que ato extraordinário, o ensinamento que Ele traz, daqueles que querem fazer a experiência da felicidade mesmo diante das contrariedades da vida, daqueles que vão ter a capacidade de enfrentar e superar as tristezas que a vida colocar. Não quer dizer que eu sou um bem-aventurado, feliz diante de Deus, que as lágrimas não virão, que os desafios não virão, que às vezes a gente vai olhar para frente, a gente não vai nem ver um caminho, nem tem um caminho, mas eu não desisto. A minha alma está em paz. A bem-aventurança é confiança. A felicidade que vem de Deus, que é um estado de alma
que é, como nos ensina o catecismo da igreja, a âncora de nossa alma, que é algo tão pequeno, mas que quando é lançado num lugar firme, sólido, por maior que sejam os ventos, as tempestades, o barco, se ele está ancorado, ele não é retirado, ele permanece, enfrenta as tempestades, os desafios, permanece. Uma vez tive a possibilidade, quando eu fui para Mendigore, de entrar em um barco, navio, não sei o que lá, aquilo tão grande, enorme, tão grande, tão grande. E antes dele desembarcar, a primeira coisa que eles fazem é recolher o quê? O que eles recolhem? A âncora. A âncora. Tão pequeno em relação à estrutura do barco, mas quando é julgada, toca num lugar sólido, firme, não importa a força dos ventos, o barco permanece no lugar. A confiança, o catecismo da igreja nos ensina que a confiança é a âncora da alma, a âncora que me mantém diante de Deus, a confiança que me torna um bem-aventurado, que me torna uma pessoa feliz. Por isso Nossa Senhora diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, de feliz. Todas as gerações e todas as pessoas ao seu redor vão te chamar de bem-aventurado, de feliz, se sua alma estiver ancorada em Deus. E a âncora da nossa alma é a confiança. Confiar em Deus, esperar em Deus, acreditar em Deus diante de qualquer situação. Aquilo que nós lemos na palavra de hoje é um direcionamento que o Senhor faz para que eu possa permanecer sem desesperar, para que eu possa permanecer firme nos tempos ruins, para que eu possa permanecer fiel quando as dificuldades vierem e atribularem o meu coração, quando as lágrimas vierem, quando os desafios baterem a minha porta. Chega em casa, você vai ler o Salmo primeiro, e ao longo dessa semana você vai ler ele várias vezes. Feliz aquele que confia e espera no Senhor. É como uma árvore plantada à beira da torrente, sempre vai dar fruto, sempre dará fruto, sempre dará fruto. Que o Senhor nos ensine a confiar, a esperar. Hoje o Senhor está dando um direcionamento para aqueles que querem caminhar junto dele como discípulos, e é para aqueles que às vezes enfrentam dificuldades, tribulações, desafios na vida. Faz parte, mas mesmo com o desafio eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz mesmo diante das dificuldades. Felicidade, quando nós a temos em Deus, nós temos sentido para a nossa vida. E quando nós perdemos, fica tudo muito penoso, doloroso, difícil, custoso. A minha vida eu não posso me arrastar. Eu preciso ter o controle dela, e quem me dá o controle é Jesus, é Deus. Eu preciso me levantar diante das dificuldades. Jesus está diante de um povo abatido, para baixo, triste, e Jesus vai chamá-los de feliz. Se vocês permanecerem neste lugar, vocês vão ser felizes. A felicidade vai ser companhia presente, mesmo diante de qualquer desafio, porque felicidade não é alegria. Felicidade é um estado de alma. Quem me concede é Deus, não são as coisas do mundo. Eu posso ter tudo e não ser feliz. Pode me faltar tudo e eu ser uma pessoa feliz, um bem-aventurado, porque eu permaneço na graça de Deus. Aconteça o que acontecer, confia e espera no Senhor. E confiar é decisão. Eu decido confiar e esperar no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados, serão revigorados, serão fortalecidos a cada situação. Feche seus olhos um pouquinho. Pensa na situação que você tem vivido, que tem tirado a paz do seu coração,
Seja qual for a situação, desemprego, um diagnóstico, um medo, uma depressão, uma situação com um filho, com um marido, um trabalho que não vem, as contas que cada vez aumentam, o casamento que está numa situação de limite, o filho que às vezes está vivendo o contrário daquilo que você queria, toda a confusão que você tem vivido, seja qual for aquilo que tem tirado a sua alegria, diz para você mesmo: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu não serei decepcionado. Senhor, vem em auxílio ao meu coração, e eu te entrego tudo aquilo que tem gerado preocupação, inquietação, medos. Tira, Senhor, do meu coração tudo aquilo que tem gerado tristeza, angústia, cansaço, prostração. Senhor Jesus, traz alegria que vem de Ti, a felicidade que vem de Ti, acalma o meu coração, porque eu confio, eu escolho confiar e esperar no Senhor, porque eu sei que eu não serei decepcionado.